Bom, estamos falando sobre os estados. Vamos lembrar que muitos dos estados deixam de arrecadar cifras bilionárias todos os anos. E isso se deve às chamadas renúncias fiscais. Renúncias fiscais são os benefícios que os governadores concedem a determinados setores para tentar atrair investimentos. E esses incentivos cresceram muito nos últimos anos. Quem tem os detalhes e esses números é a Bianca Lima. Oi, Bianca, boa noite. O que dizem, o que mostram esses números? Boa noite, Leilane, a todos que nos acompanham. Bom, esses números, eles mostram que existe uma bilionária e enorme guerra fiscal entre os estados, que gera uma também muito grande distorção no sistema tributário brasileiro. Bom, a gente separou aqui no telão alguns números para exemplificar isso. Esses dados aqui, eles foram compilados pela FEBRAFIT, que é a federação que reúne os auditores fiscais dos estados, e pela economista Vilma Pinto, da FGV do Rio de Janeiro. Vamos começar aqui pelo cenário da arrecadação do ICMS. O ICMS é o principal imposto dos estados, é responsável por 85% de tudo o que os estados arrecadam. Bom, entre 2012 e 2019, a gente não vê uma diferença muito grande no volume arrecadado do ICMS, uma alta de apenas 2,4% acima da inflação. Agora, eu queria destacar uma coisa aqui na arrecadação de 2019. Olha só, dos 440, mais ou menos, bilhões de reais arrecadados por todos os estados com o ICMS, quase 80 bilhões foram referentes, foram fruto da tributação do ICMS sobre combustíveis. Essa tributação que está sendo muito discutida, como disse a Natália, comentou agora a Cris, por governadores, secretários de Fazenda e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Como a gente vê aqui, ela é muito expressiva e ela é fundamental para o caixa dos estados. Agora, vamos olhar aqui a parte da renúncia fiscal, aqueles benefíciis que os estados, que os governadores têm sim a prerrogativa de dar para as empresas com o objetivo de atrair investimentos, ou seja, fazer com que uma empresa deixe de investir no estado vizinho e venha investir no seu estado. Bom, em 2012, essas renúncias elas já eram grandes, cerca de 72 bilhões de reais. E em 2019, até outubro, elas se aproximam de 100 bilhões de reais. Isso dá uma alta acima da inflação de 35%. Comparado com essa alta aqui, bem menor da arrecadação de 2%. O que isso significa, Leilane? Que, em última instância, essas renúncias não estão cumprindo com o seu objetivo. Porque se você traz empresas para o seu estado, o objetivo final é aumentar a arrecadação. Só que ano após ano, essas renúncias aumentam e não estão se refletindo aqui na arrecadação. Só vou destacar um último ponto nessa tela, olha só. Toda a renúncia fiscal de 2019 foi superior a tudo o que os estados arrecadam com os combustíveis. Só para mostrar essa bola de neve que se tornou esse conjunto de isenções. Vamos aqui só ver alguns casos que chamam a atenção, alguns casos específicos de estados. Olha só, estado do Amazonas concedeu 7 bilhões de isenções fiscais em 2019. Não é um número absoluto tão grande, mas representa 70% de tudo que é arrecadado no estado. Isso por conta da Zona Franca de Manaus, que é uma zona que concentra grande parte das isenções fiscais no país. Agora, São Paulo, principal polo econômico do país, deixou de arrecadar 23 bilhões de reais esse ano com isenções, o que representa mais de 15% da arrecadação. Agora, os 3 estados que estão em grave crise fiscal, Leilane: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Olha só, Rio de Janeiro deixou de arrecadar quase 10 bilhões de reais esse ano, que equivale a quase 1/4 de toda a arrecadação do estado, que está com dificuldade para investir e para prestar uma série de serviços públicos. Minas Gerais, mais de 5 bilhões de reais e Rio Grande do Sul, mais de 11 bilhões de reais, o que representa mais de 30% da arrecadação.
Agora, Leilane, eu conversei mais cedo com o presidente da Febrafit, que falou um pouco sobre qual é a solução, qual é o caminho para resolver esse imbróglio, esse problema tão complexo das renúncias fiscais que viraram essa bola de neve. E, segundo ele, a solução passa por uma reforma tributária. Vamos dar uma olhada. O pilar da guerra fiscal é a capacidade, o poder que o governador tem, ou que o prefeito tem, né, de conceder benefício fiscal às empresas que se instalam nos seus estados e municípios, né? Por quê? Porque hoje o sistema tributário, ele tributa a origem e tributa o destino, né? Nas propostas que estão aí, essa tributação que é mista hoje, a origem e destino, é deslocada completamente para o destino, né? Quando você desloca toda para o destino, independe de onde a empresa se instale. Por quê? Porque os estados que vão consumir aquele produto, né, que eventualmente são exportados dentro do Brasil, são exportados entre as regiões, é que vão tributar aquela produção. Então, isso aí, de certa forma, desestrutura a guerra fiscal, né, e pode realmente entregar para o Brasil mais condições de quê? De corrigir uma série de distorções que hoje são alimentadas pelo nosso próprio sistema tributário nacional.